Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos, né, sobre acontecimentos históricos da igreja. Nessa série a gente analisa coisas que aconteceram na história da igreja que estão completando algum aniversário, digamos assim, nos próximos dias. Começando de hoje, 5 de fevereiro, até a próxima sexta-feira, 11 de fevereiro, nesta que é a sexta semana dos nossos vídeos, né? Já tivemos 5 outros vídeos, vocês podem assistir aqui no canal se não viram antes. Espero que curtam, que comentem, compartilhem com seus amigos, né? Isso é importante porque muitas vezes a pessoa assiste um vídeo, não assiste da outra semana, então você pode compartilhar com outros para que estejam sempre assistindo, né? Esses vídeos têm sido muito bons, eu tenho recebido bons comentários de pessoas que têm assistido e tem despertado muitas curiosidades, tem ajudado as pessoas a perceber certas coisas, né? E a valorizar certas coisas na nossa vida como membros da igreja. Então vamos começar com nossos acontecimentos históricos e ver o que aconteceu na história da igreja. No dia 5 de fevereiro de 1977, a primeira presidência fez um anúncio interessante, né? Que o Quórum dos Doze, a partir desse momento, iria administrar as questões espirituais da igreja e o bispado presidente as questões materiais da igreja, questões temporais. E tem sido assim até agora, né? Foi um marco histórico, né? É difícil quando a gente fala de história falar de progresso, como se as coisas estivessem melhorando, porque as coisas são como são. Mas quando a gente fala do evangelho, a gente pode dizer que foi um progresso no sentido de que o quórum dos 12 precisava ficar mais livre para cuidar das coisas espirituais, com o crescimento da igreja, né? Então, a partir daí, eles puderam se dedicar mais a ministrar ao redor do mundo, né? Em vez de cuidar de questões administrativas da igreja. Nesse ano, nesse dia, foi delegado algumas coisas a mais para o bispado presidente, em outros momentos foi delegado mais coisas para os líderes gerais da igreja e 70 autoridades gerais. Então, isso é parte desse processo. Também no dia 5 de fevereiro de 2019, o Adonice Soares rededicou um edifício muito importante da BYU, da Universidade de Brigham Young, o edifício do Programa de Educação Continuada. Esse edifício serve como um centro, né? Apesar de que ele não é a sede de um centro da BYU, como sede de um departamento, de um curso, algo assim, de uma área do conhecimento, mas ele atende a toda a universidade, esse programa de formação continuada, tanto de professores e de pessoas já formadas também. No dia 5 de fevereiro de 2020, meio recentemente, aconteceu algo, acho que vocês devem lembrar, porque ocorreu uma tentativa de invasão ao CTM de São Paulo, né? Na verdade, houve uma certa invasão, porque a pessoa conseguiu entrar, não entrou, não chegou a ocupar o prédio ou entrar muito, entrar muito dentro, mas ele não foi muito longe nessa tentativa, né? Nenhum dos missionários ou funcionários do CTM, missionários aqui, os missionários que estão se preparando, e nem os casais missionários que servem aí, né? Nem os funcionários foram feridos. E esse invasor ele foi morto em confronto com a polícia. Foi uma coisa trágica, uma coisa triste, né? E eu lembro isso aqui porque é importante a gente lembrar que a gente não está blindado contra as adversidades. Apesar de que o CTM é um lugar seguro, né? Houve uma resposta rápida da polícia, tanto que ninguém foi ferido lá, além do próprio invasor. Mas vocês podem procurar nas notícias melhor os detalhes de como foi esse confronto dele com a polícia. Mas o Senhor ainda assim protege os seus missionários, os seus servos, né? Não quer dizer que missionários não sofram por aí, acontece às vezes, né? De missionários sofrerem violência por aí afora. Mas esse foi um dia realmente onde aconteceu um milagre e foi evitado um problema muito maior se algum dos missionários ou dos trabalhadores do tempo fosse ferido ou acontecesse algo mais grave.
né? E aconteceu na nossa história, né? É importante a gente lembrar. E na semana passada, se não me engano, falei com vocês sobre um apóstolo, Joseph F. Marion, que foi um grande líder na igreja no início do século passado, né? E ele é filho de Mariner W. Marion, que também serviu no Coro dos Doze. E no 16 de fevereiro de 1906, o Elder Marion pai faleceu, né? Ele serviu no Coro dos Doze entre 1889 e 1906. E era comum, até algumas décadas atrás, pessoas, irmãos servirem no Coro dos Doze, sendo que eles têm algum familiar que já havia servido antes, né? Um pai ou algo assim. 7 de fevereiro. Em 1993, aconteceu algo meio inusitado na BYU, porque o presidente Howard W. Hunter, do Coro dos Doze, ele estava lá para um devocional, ele ia discursar. Quando ele se levantou e começou a falar alguma coisa para os alunos, e os membros de uma staff que estava organizando esse devocional, uma pessoa invadiu invadiu não, ele já estava lá, só que ele se levantou, começou a gritar e tentou fazer as pessoas de refém. Ele se dirigiu ao púlpito, se aproximou do presidente Hunter, parece que ele segurou ele, agarrou ele, e queria obrigá-lo a ler uma carta. Todas as pessoas que estavam próximas foram retiradas, só ficaram dos seguranças. E o presidente Hunter, eles eram muito é, debilitado fisicamente, não só pela idade, mas ele tinha várias doenças, né? Ele usava um andador, por exemplo, para ele se levantar ou sentar, tinha que ter ajuda de pelo menos duas pessoas, é um meio corpulento também. E ele permaneceu em pé, apesar dessa tensão tão grave. E a carta que o rapaz queria que o presidente Hunter lesse, depois foi descoberto, que nessa carta é, era um pedido para que todos os membros da primeira presidência e Coro dos Doze renunciassem a seus cargos. É uma coisa louca, né? Como é que o presidente do Coro dos Doze ia ler isso? Não tinha ameaça que fizesse ele ler essa carta, né? Mas imediatamente, assim, quando se viu que o presidente Hunter estava sendo segurado por esse homem, as pessoas que estavam aí no púlpito, os presidentes das estacas, o pessoal os próprios reitores, diretores da BYU, a esposa do presidente Hunter, saíram. O pessoal que estava na congregação se levantou e começou a cantar graças damos a Deus por um profeta. E isso provocou um certo impacto no cara, no rapaz que estava lá. Ele se distraiu e os seguranças conseguiram soltar o presidente Hunter das mãos dele. O presidente Hunter não foi ferido, tanto é que ele, minutos depois, continuou e deu seu discurso brilhantemente, até fez alguns comentários com bom humor que ele tinha. Foi um incidente meio estranho na história da igreja, né? Raro um líder assim ser sequestrado dentro de um edifício da igreja. Sequestrado não. Ele não chegou a ser sequestrado, ele foi ameaçado, né? Então é uma curiosidade da história. 8 de fevereiro. Vejam que coisa interessante. Em 2002, nesse dia teve a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. E as Olimpíadas de Inverno desse ano foram feitas em Salt Lake City, né? E na cerimônia da abertura, o coro do tabernáculo cantou. E se estima, né, que 3,5 bilhões de pessoas assistiram, né, ao redor do mundo, ao vivo, né, através da televisão. E para essa época, 2002, 3,5 bilhões é muito, é metade da população mundial, né? E nesse dia, além do coro do tabernáculo cantar, o presidente Hinckley, que nessa época era o presidente da igreja, ele estava entre os líderes convidados, né? Ele estava lá junto de líderes mundiais, de várias organizações. Ele se reuniu pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos, que nessa época era George W. Bush, e presidentes de outros países, chefes de delegação, né? Foi um momento de um exercício muito grande da diplomacia na igreja. E a igreja não permitiu, nesse momento, que os missionários normais de proselitismo, fizessem contatos ou quisessem ensinar as pessoas que estavam aí, né? Eles eram turistas e a igreja
fez essa cortesia, digamos assim. Apesar de que a igreja mantinha os missionários, por exemplo, dentro dos edifícios da igreja, na Praça do Templo, né? E os missionários da Missão Salt Lake batendo porta em porta entre os residentes, mas não diretamente aos turistas. Apesar de que a igreja não precisava também disso, né? Que os missionários abordassem os turistas. A igreja, só com essa propaganda toda e o Comitê de Assuntos Públicos da igreja fez um trabalho enorme. Uma coisa interessante relacionada às Olimpíadas é que muitos líderes da igreja seguraram a tocha olímpica. Aí vocês estão vendo com roupas de atleta dos Jogos de Inverno, o Elder Neil Maxwell, que tinha vencido um câncer, passando a chama, né, da tocha para o presidente Gordon B. Hinckley, que era o presidente da igreja. Depois outros líderes também seguraram a tocha aí, mas esse momento foi muito, muito bom, muito simbólico. Passando para o dia 9 de fevereiro, a gente tem aqui que em 1831 foi dada uma revelação a Joseph Smith. Essa revelação, o próprio profeta chamou de a lei da igreja, e ela foi incluída no livro de Doutrina e Convênios na seção 42. Ela é hoje a nossa seção 42, Doutrina e Convênios. Uma seção meio comprida, né, meio longa, mas dá muitas instruções para a igreja nessa época. E eu lembro que falei, se eu não me engano, na primeira semana, sobre Reed Smoot, né, que tinha servido como membro do Coro dos Doze e também como senador. Mas, naquela ocasião, eu mencionei mais a atuação do Reed Smoot como senador. Né? E ele, nesse dia, 9 de fevereiro de 1951, ele faleceu, né, encerrando aí um período de 41 anos de serviço no Coro dos Doze. Ele também foi por 30 anos, mais ou menos, membro do Senado dos Estados Unidos e foi uma figura muito importante na sociedade dos Estados Unidos como um todo. No dia 9 de fevereiro de 1972, o presidente Joseph Fielding Smith dedicou o Templo de Provo, Utah. Vocês podem ver aí na imagem o Templo de Provo aí com as montanhas ao fundo, essa fonte. É um templo grande, né? E é muito simbólico para a igreja esse templo, porque ele está perto da BYU, está perto do CTM de Provo, né? Tem esse formato aí que algumas pessoas chamam de bolo de noiva, né? É um símbolo da época, né? Dessa época, final dos anos 60, começo dos anos 70. E foi dos dois templos, se não me engano, que o presidente Joseph Fielding Smith dedicou como presidente da igreja, porque ele era o presidente nessa época. E são muitos templos, né? A gente tem, acho que, 170 templos dedicados hoje. Então, eu vou mencionar todos aqui, porque são importantes. Todo templo é muito importante para muitas pessoas. Em 2008, no dia 10 de fevereiro, o presidente Thomas S. Monson, que tinha já assumido como presidente da igreja, né, tinha sido já designado por imposição de mãos e ordenado, após o falecimento do presidente Hinckley, né, ele dedicou o templo de Rexburg, Idaho. A Assembleia Solene só aconteceu na Conferência Geral em abril, mas ele já era o presidente da igreja e dedicou o templo de Rexburg, Idaho. Eu espero que seja assim, Rexburg. 10 de fevereiro de 2019, mais recentemente, né? O presidente Russell M. Nelson escreveu um artigo para o jornal The Arizona Republic. E é muito raro, né, que um presidente da igreja, um membro do Coro dos Doze, uma autoridade geral, publique um artigo de opinião em um jornal, revista que não é oficial da igreja, né, que não é Liahona, Ensign, nem mesmo Deseret News. Foi no jornal de um dos estados americanos, um jornal popular lá pelo Arizona, e ele escreveu um artigo, né, falando sobre a fé, sobre cooperação entre pessoas de fé, independente de qual religião pertençam, né? Ele falou sobre o diálogo entre as pessoas, serviço humanitário, etc. Foi muito interessante esse artigo aí. O presidente Nelson sempre fazendo história, né? Em cada detalhe. E no dia 11 de fevereiro de 1958, faleceu Adam S. Bennion, Adam Samuel Bennion, que serviu como membro do Coro dos Doze entre 1953 e 1958. Ele passou somente 5 anos no Coro dos Doze,
Mas, antes disso, ele fez muita coisa pela igreja, né? Ele, desde jovem, ele era professor, ele estudou, além de estudar o básico para ser professor, ele também fez uma pós-graduação em administração escolar, foi diretor de escola, ensinou na Universidade de Utah. Ele foi membro, primeiro, da Junta Geral da Escola Dominical e depois da Junta de Educação da Igreja, antes de se tornar membro do Coro dos Doze, né? E também trabalhou para a igreja no sistema educacional. Ele foi, por muito tempo, e várias vezes, comissário de educação da igreja. O comissário de educação da igreja, hoje é um cargo ocupado por um 70 autoridade geral, mas antes era um cargo profissional, e ele era o chefe de todo o SEI, o Sistema Educacional da Igreja, né? Então, tudo que é seminário, instituto, universidades, escolas de igreja, é chefiado por ele. E ele foi um grande líder nessa época de implementação do seminário na igreja e primeiros dias do instituto da igreja também. Ele, além disso, escreveu muitos livros. Vocês podem ver um que é The Candle of the Lord, como se fosse a vela do Senhor, né? A lamparina, a luz do Senhor. E Principles of Teaching, Princípios de Ensino, um livro muito importante na época, porque ele foi escrito quando ele era membro da Junta Geral da Auxiliar, na época, como se chamava, né, da Escola Dominical. E foi um livro adotado por todas as organizações auxiliares da igreja para ajudar os seus membros e líderes a ensinar. Então, hoje a gente tem o livro Ensinar a Maneira do Salvador, antes a gente tinha o livro Ensino ao Melhor Chamado, mas o primeiro livro desses que a igreja teve foi esse, Princípios de Ensino. Né? Não era regras, não era um manual, era um livro de princípios. Um livro muito interessante, de muita sabedoria. Eu tive a oportunidade de ler ele está disponível na internet, né, já de domínio público, e é maravilhoso. E com isso encerramos aqui esse vídeo desta semana de acontecimentos da história da igreja. Espero que vocês tenham gostado, que alguma coisa tenha servido para vocês aprenderem. Comentem aí o que vocês acham. E algo que eu sempre digo, por favor, se teve algum acontecimento que vocês sabem, que vocês conhecem, que eu não menciono, comentem aí, porque eu sempre faço uma revisão do texto. Eu vou salvando todas essas informações e já tenho várias para o futuro, né? E se tem alguma coisa de alguma semana que eu ainda não cobri, a gente viu desde 1º de janeiro deste ano, das próximas semanas ou meses, que vocês não querem que falte, por favor, deixem também no comentário, que eu vou fazer o possível para pesquisar sobre isso e mencionar, tá certo? Muito obrigado por assistirem, compartilhem, curtam, e espero vocês na próxima semana. Até mais.